E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, onde hoje eu estarei comentando a segunda obra literária da UEMA, do vestibular da UEMA, do PAS 2020. E nós estaremos comentando aqui hoje Libertinagem de Manuel Bandeira. E você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Você que ainda não ativou o sininho de notificações, ative o sininho de notificações. Deixe o seu like, deixe aqui nos comentários o que você está achando das séries que eu estou publicando aqui no canal. E roda a vinheta. Bom, eu já estou aqui com o meu mapa mental que eu fiz da obra Libertinagem de Manuel Bandeira. E você que quiser ele, eu vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição, vou deixar meu Instagram de estudos e você pode estar me pedindo e eu vou estar lhe enviando este mapa mental. E eu já publiquei o resumo desta obra lá no meu Instagram de estudos. Se você quiser dar uma conferida, eu vou deixar aqui na descrição o link e você vai lá e confere. E que eu vou estar utilizando esse resumo para comentar hoje a obra. E nós já vamos iniciar aqui comentando sobre o autor da obra, falando um pouco sobre a vida do autor Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, o autor da obra Libertinagem, ele era professor de literatura e tradutor e crítico literário, ou seja, ele traduzia literaturas de outras línguas para a língua portuguesa e ele também criticava as literaturas dos seus amigos escritores, demais escritores. E ele é filho de Manuel Carneiro de Souza Bandeira e de Francelina Ribeiro. Esses são os pais de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, ele nasceu no Recife, sofreu de tuberculose na sua vida, ele sofreu da doença tuberculose e em uma dos seus poemas, dentro do livro Libertinagem, ele vai falar sobre a sua doença tuberculose, sobre o momento que ele ficou enfermo. E ele ocupou a cadeira 24 da Academia Brasileira de Letras, e o seu poema Os Sapos, ele foi lido na abertura da Semana de Arte Moderna em 1922, que nós sabemos que a Semana da Arte Moderna de 1922 foi o marco inicial do modernismo aqui no Brasil. Foi o marco inicial desse novo estilo literário, o modernismo. Foi escolhida a data 1922 por causa que estava se comemorando 200 anos da emancipação de Portugal, da independência de Portugal. E agora estávamos iniciando uma fase de dependência na escrita, de liberdade. E o poema Os Sapos de Manuel Bandeira foi lido, foi declamado na abertura da Semana de Arte Moderna pelos aqueles jovens ali que estavam sendo influenciados pelas vanguardas europeias para estarem trazendo uma ruptura com aquela velha forma de escrita que nós tínhamos antes do modernismo. E agora nós vamos falar sobre o estilo literário da obra Libertinagem. A obra Libertinagem, ela tem uma escrita simples e direta. E o fato de Manuel Bandeira ter utilizado a escrita simples e direta não estava isentando ele de ter o conhecimento da linguagem complexa, da escrita complexa. Ele conhecia. Até alguns dos seus poemas ele ainda utilizou, em uma fase da sua escrita, ele utilizou da escrita da forma perfeita do parnasianismo, ele estava utilizando da forma mais complexa na escrita. Porém, no seu poema Libertinagem, o nome já vem dizendo libertinagem, a liberdade na escrita. E ele estava trazendo ruptura com aquele velho modelo de forma perfeita e trazendo uma forma mais simples e direta na escrita. Outro fato do estilo literário é que ele estava doente com medo da morte. E ele colocava essa angústia em suas obras. Nas obras de Manuel Bandeira, na obra de Manuel Bandeira, nos poemas de Libertinagem, nós vamos ver um jovem desenganado pela medicina escrevendo. Nós vamos ver esse jovem desenganado pela medicina, sofrendo de tuberculose, colocando essa angústia nos seus poemas. E ele falava do cotidiano, falava da nostalgia, ele falava das lembranças da infância, e que elas estão presentes, todas essas características estão presentes em suas obras. E ele utilizava também a característica principal da obra Libertinagem,
é os versos livres, ou seja, os versos sem a necessidade de rimas, versos livres. Ele utilizava, por quê? Porque no parnasianismo, a escola que veio antes do modernismo, eles tinham aquela escrita mais rigorosa, a forma perfeita na escrita. Já o livro Libertinagem de Manuel Bandeira veio para fazer a ruptura, para ser liberdade mesmo na escrita, para trazer liberdade na escrita, por isso o nome Libertinagem. E agora nós vamos comentar aqui, eu vou comentar sobre o contexto histórico na qual esta obra foi escrita, o contexto histórico que Libertinagem foi escrito. Libertinagem ele foi escrito, o primeiro ponto foi a Semana da Arte Moderna de 1922, que eu já até comentei, que a Semana da Arte Moderna de 1922, ela veio para combater a poesia formal e pouco criativa, ou seja, aquela poesia parnasiana, ela não dava liberdade para o escritor. O escritor da poesia parnasiana, ele tinha que seguir aquela forma perfeita, aquela forma toda rigorosa. Já aqui com a Semana da Arte Moderna de 1922, influenciada pelas vanguardas europeias, nós vamos ver que a escrita vai ter liberdade, ou seja, os escritores vão ter liberdade para escreverem os seus poemas, escreverem as suas literaturas. E a Semana da Arte Moderna de 1922, ela veio também para valorizar a cultura popular. Ela valorizava o pobre, valorizava o sertanejo, valorizava o que estava à mercê na sociedade. Ela veio para valorizar a cultura popular. E a liberdade também experimentar de formas e linguagens. E nós vamos ver que a Semana da Arte Moderna de 1922 foi o período onde o Brasil conseguiu formar literalmente a sua cultura, dizer o que é escrita brasileira. Porque no romantismo, os escritores do romantismo, eles queriam formar uma cultura que fosse totalmente brasileira, mas essa independência na escrita, independência na poética, na poesia, só foi conquistada aqui com a Semana da Arte Moderna, 200 anos depois da independência política de Portugal. E outro fato marcante do contexto histórico dessa obra é que Libertinagem é o quarto livro de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, antes dele escrever essa poesia modernista, ele escreveu poesia parnasiana, ele escreveu com a forma complexa, mas ele trouxe o livro Libertinagem para trazer uma mudança na sua escrita. Ele foi mudando gradativamente a sua forma de escrever e se adaptando àquela nova forma de escrita influenciada pelas vanguardas europeias. E Libertinagem é composto de 38 poemas e ele foi escrito, essa obra foi escrita de 1924 a 1930, ou seja, 6 anos foi o período de escrita de Libertinagem. Foi o período inicial da primeira fase ali do romantismo após a Semana de Arte Moderna. Muito bem, agora eu vou falar para vocês sobre a importância da obra Libertinagem de Manuel Bandeira. A importância é que ela foi publicada em 1930 e esta obra é a primeira obra inteiramente modernista de Manuel Bandeira, ou seja, como eu já havia falado para vocês, Bandeira ele escreveu naquela linguagem complexa, naquela escrita complexa escrita parnasiana. E aqui na obra Libertinagem foi a primeira obra inteiramente modernista, onde ele abandonou o formalismo e optou pelo verso livre, aquele verso sem rima, aquele verso com mais liberdade, para dar mais criatividade na poesia, como é visto pelos escritores modernistas. E outra coisa interessante é que, para que esse livro seja importante, é que ele vai trazer uma temática inovadora, ou seja, ele vai tratar de cenas do cotidiano, vai tratar também de recordações da infância e também de uma visão lírica do cenário urbano, ou seja, ele vai trazer aqui vai colocar questões na sua obra que eram desprezadas pelos demais escritores. Então essa obra foi muito importante, porque ela trouxe um marco para a escrita bandeiriana. Por quê? Porque ela trouxe o marco a divisão, vamos assim dizer. Ela trouxe a ruptura de Bandeira com aquela linguagem complexa parnasiana para uma linguagem mais simples, mais direta e mais fácil de ser entendida do romantismo e influenciada pelas vanguardas europeias. Que coisa. Preparado para amar sem ser amado, então fica ligado que anota esse recado.
Muito bem, agora eu vou fazer aqui uma análise breve antes de eu ler o resumo e comentar algumas partes. O resumo que foi publicado lá no meu Instagram de estudos. A obra Libertinagem é um manifesto pela liberdade na poesia, como eu já tinha dito. É um bandeira que ele está manifestando uma liberdade na forma de escrever, saindo daquela literatura, daquela escrita mais complexa para uma escrita mais simples e fácil de ser entendida. E Bandeira, ele uniu aqui na sua obra o lirismo e o dia a dia de uma forma nunca vista, ou seja, ele trouxe aqui uma inovação, como eu já falei. Ele uniu uma coisa, uniu o humor a uma forma, às formas do cotidiano, aquelas coisas corriqueiras, ele foi unindo de uma forma nunca vista. Por isso que a obra Libertinagem é uma obra muito interessante, porque ele foi a unir cenas do cotidiano de formas nunca vistas, colocando ali na literatura, ele vai encantando os leitores. E quando nós estivermos lendo algumas partes do livro Libertinagem, alguns poemas dos 38, vocês vão ver como é encantador a forma que Bandeira escreveu esta obra. E nesta obra, nenhuma fase da vida humana ela é esquecida, ele vai retratando todas as fases, desde a infância até aquela parte que o artista, que ele foi retratado que ele se retratou como um jovem que queria viver mais, só que ele foi desenganado pela medicina, porque logo na sua juventude ele adquiriu tuberculose. E todas as fases da vida humana estão sendo descritas aqui na obra Libertinagem. E por isso nós vamos identificar que Bandeira ele coloca na sua obra marcas da sua angústia. Ele vai demarcar a sua angústia porque ele queria viver mais, só que por motivos de saúde ele teve essa ameaça sempre próxima. Bandeira ele sempre vai se retratar como esse jovem que queria viver muito, mas que foi desenganado pela medicina, que tinha sempre a ameaça de morte perto de si. E essa angústia ele vai retratar em sua obra, em alguns dos seus poemas. E outra parte interessante da obra Libertinagem é a sutileza no uso da linguagem e a simplicidade. Um dos mais importantes livros do século XX é a Libertinagem, porque nós vamos ver aqui essa obra trazendo mesmo um marco de ruptura daquela linguagem complexa para a linguagem mais fácil, simples e direta. Muito bem, nós já vamos partir aqui para a segunda parte do vídeo, onde eu já estou aqui com um resumo que eu publiquei lá no meu Instagram de estudos, e eu vou estar lendo e comentando algumas partes desta obra, que é o resumo que eu fiz da obra Libertinagem de Manuel Bandeira. Muito bem. Publicado em 1930, Libertinagem de Manuel Bandeira é um livro de poemas que sintetiza todas as aspirações revolucionárias da fase heróica do modernismo brasileiro, a geração de 22. A obra reúne 38 poemas, 2 dos quais em francês, escritos entre 1924 e 1930. Em sua maioria, nota-se a intenção do poeta de cortar laços com as formas tradicionais acadêmicas e passadistas. Por esse motivo, é considerado o livro mais vanguardista de Manuel Bandeira e o primeiro totalmente modernista. Nele, pode-se observar um poeta mais seguro em relação à própria liberdade de expressão proposta pelo modernismo. Influenciados pelas tendências das vanguardas europeias, futurismo e cubismo principalmente, que surgiram nas primeiras metades do século XX, jovens intelectuais paulistanos decidem organizar um evento para comemorar o cenário de independência, a Semana da Arte Moderna de 1922. Em certa medida, esse movimento expressava nas artes o combate que a burguesia industrial e progressista tratava com as oligarquias capitalistas e tradicionais no plano político. De forma combativa, os modernistas contestavam um padrão de arte considerado estagnado e estéril, principalmente a poesia parnasiana. Entre outras inovações literárias, o modernismo trouxe o nacionalismo sob uma visão crítica da história, a pesquisa e o experimentalismo de novas estéticas, sem modelos rígidos como os versos livres, sem métrica regular, ou seja, uma poesia que se aproximava da prosa.
A valorização da cultura popular, do cotidiano e da linguagem coloquial, livre do rigor sintático lusitano e o humor crítico e irônico, o poema Piada. Manuel Bandeira havia sido um dos primeiros autores a colocar em prática alguns desses experimentos, em obras anteriores como Carnaval, mas é em Libertinagem que ele decide efetivamente explorar todas as potencialidades de forma madura e sem limites, como indica o título do livro. Muito bem, então já acabei de ler aqui que esta nova estética que estava surgindo, o romantismo, o modernismo, ela vinha para trazer ruptura com aquela antiga estética, a estética principalmente parnasiana, que era considerada pelos aqueles jovens influenciados pelas vanguardas europeias, jovens vanguardistas, considerada estéril e estagnada. E por isso eles trouxeram versos livres, poemas piadas, várias coisas que foram contribuindo para formar uma literatura mais simples de ser entendido, uma escrita mais simples, mais direta, uma literatura menos complexa. Muito bem, e o poema que está na obra Libertinagem, titulado como Poética, ele funciona como uma espécie de manifesto, e eu vou recitar ele aqui agora. Estou farto do lirismo cometido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário, o cunho vernáculo de um vocabulário, abaixo aos picuristas, todas as palavras, sobretudo os barbarinos universais, todas as construções, sobretudo as sintases de exceção, todos os ritmos, sobretudo os imensuráveis. Estou farto do lirismo narrador, político, raquítico, sifilítico, de todo lirismo que capitula o que quer que seja fora de si mesmo. De resto não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cossenos, secretário do amante exemplar, com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo de Claude Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. E neste poema, valendo-se da metalinguagem, Bandeira prega uma arte universal que valoriza a expressão poética tanto da palavra. E, ao mesmo tempo, como um bom modernista, recusa tanto a poesia burocrática contida no plano formal e sentimental do parnasianismo, quanto a poesia demagógica e debilitada do romantismo. Entretanto, o poeta soube equilibrar as inovações com a tradição, como ocorre no seu famoso Vou-me embora para Passárgada, composto de redondilhas maiores, 7 sílabas poéticas, ou seja, aqui ele já usa de um artifício da escrita complexa, da métrica. E eu vou recitar agora o poema Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, tenho a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada, vou-me embora para Passárgada, aqui eu não sou feliz, lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente, que Joana, louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica? Andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Em Passárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção de tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Bom, e este poema, Vou-me embora para Passárgada, onde Manuel Bandeira une a métrica, aquela escrita complexa parnasiana das 7 sílabas poéticas, com a linguagem simples. Alguns vão dizer que esse poema ele não se trata de um poema modernista, porque essa estética aqui escrita
ela foge da realidade. Alguns Comentário. Nada. E alguns críticos literários dizem que este poema, Vou-me embora pra Passárgada, não se trata de um poema modernista, porque ele tem uma fuga da realidade. Porém, outros críticos literários vão dizer que aqui não se trata de uma fuga da realidade. De ir-se embora para Passárgada, para Manuel Bandeira, não é um lugar utópico, não é um lugar que não exista. Ou seja, para esses críticos literários, a Passárgada pode ser uma rua que ele vai atravessar, uma cidade, outra cidade que ele vai habitar. Isso pode ser a Passárgada. Característica fundamental da poética de Bandeira, vários de seus poemas são de caráter confessional, como esse, Vou-me embora para Passárgada. Ao contrário de seus contemporâneos, o autor de Libertinagem, de forma autobiográfica, expõe sua melancolia, fruto da condição de homem desenganado pela medicina, já que, aos 18 anos, contraiu tuberculose, doença mortal na época. Sua vida inteira foi uma longa e solitária espera pela morte, que no poema citado, o eu lírico, expressava na forma do escapismo em busca da felicidade. No entanto, em vez da evasão utópica da poesia romântica, Bandeira deseja o prazer das coisas simples da vida, nas coisas simples da vida. Outra forma de fuga em seus poemas é o recurso às lembranças da infância. Porquinho da Índia é um exemplo. A simplicidade do lirismo e o tom levemente irônico levam o poeta a relembrar uma epifania, uma revelação despertada por uma experiência pueril e prosóica, mas ao mesmo tempo bela e comovente. Muito bem, agora eu vou ler um pouco do poema, recitar um trecho do poema Porquinho da Índia, para vocês entenderem essa fuga à infância, voltando à infância, às lembranças da infância. E quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia, que dor de coração me dava, porque o bichinho queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não gostava, queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum nas minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. No belo Evocação do Recife, as recordações do tempo de criança misturam-se com os comentários sobre a vida da gente simples e a transformações ocorridas na cidade. Rua da União, como eram lindos os nomes. Rua das ruas da minha infância. Rua do Sol. Tenho medo que hoje se chame do doutor fulano de tal. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Muito bem, e aqui nós já vemos que neste poema Evocação do Recife, ele vai falar que quem fala o português gostoso, o português realmente português, é o povo. Por quê? Porque no modernismo eles estavam querendo aproximar a literatura do cotidiano das pessoas. E de já eu agradeço você que assistiu esse vídeo, espero que você tenha compreendido todo o assunto, entendido que o livro Libertinagem foi o primeiro livro inteiramente modernista de Bandeira, que veio para trazer ruptura, e o poema Poética dele é um manifesto, e esse poema é muito importante, Poética, é um manifesto na liberdade na escrita. E também o poema Vou-me embora para Passárgada, ele tem esse conflito aí, se tem uma fuga da realidade, a UEMA pode cobrar isso, então você tem que ficar atento. Se você quiser receber esse resumo completo, vou deixar aqui na descrição o link lá para você ir conferir lá no meu Instagram de estudos. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, deixar aqui nos comentários o que você está achando das séries que eu estou publicando e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, porque muitas pessoas não têm acesso
uma análise mais detalhada das obras e não conseguem passar para as faculdades que querem porque não conseguem ter um material para estudarem as obras. E eu estou publicando esse material para que você tenha um conhecimento mais detalhado para acertar aquelas 15 questões de linguagens ali do PAS 2020 para sermos universitários na Universidade Estadual do Maranhão, UEMA. E muito obrigado.